Eles tiveram uma segunda-feira de quedas violentas. A de Nova York registrou a maior perda num único dia em mais de 6 anos. No início do dia, o principal índice da Bolsa de Valores de Nova York, o Dow Jones, estava com 25.500 pontos. No fim da tarde, entrou em queda livre. Chegou a cair mais de 1.500 pontos, a pior marca da história, e fechou com uma perda de 4,6%, a maior desde agosto de 2011. A queda na bolsa aqui em Wall Street começou na sexta-feira, quando o governo divulgou números muito positivos na criação de empregos. O otimismo no mercado de trabalho criou uma expectativa de inflação na economia e também de que o Fed, o Banco Central Americano, possa aumentar a taxa básica de juros. Conclusão, os investidores venderam ações e causaram o que os analistas estão chamando de uma correção no mercado. O dia também foi de perdas nas principais bolsas da Europa e da Ásia. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu quase 3%. A seguir, o ex-médico que abusou de ginastas americanas é condenado a mais de 300 anos de cadeia. Os clubes desistem dos árbitros de vídeo no Brasileirão. A Justiça Federal atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União e autorizou a viagem do navio que estava parado no Porto de Santos com 25 mil bois. Ativistas alegavam que os animais estariam sofrendo maus tratos. Com 3 dias de atraso, o navio partiu para a Turquia hoje de madrugada. Hora da gente ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha só, Renata, aqui está a confirmação daquela chuva que ficou confinada no centro-norte do país neste início de mês. Nas áreas em azul, choveu entre 50% e 200% a mais do que o normal do dia 1º até hoje. Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Palmas, São Luís, Belém são capitais onde já choveu muito em apenas 5 dias. Amanhã a chuva mais forte deve se concentrar novamente aqui entre parte de Minas Gerais, no Espírito Santo, interior da Bahia, avançando por áreas do Piauí, do Maranhão, um bom pedaço aí da região norte e centro-oeste e norte do Rio de Janeiro também. Deve chover o dia inteiro lá em Brasília, em Teresina e em Palmas. Aliás, na capital do Tocantins, o sol nem vai se dar ao trabalho de aparecer, 27 graus de máxima por lá. A gente tem ainda 2 corredores de nebulosidade gerando toda essa chuva aí. A gente tem que prestar atenção também a este sistema de baixa pressão, que ao levantar o ar forma as nuvens de chuva, nuvens carregadas, e é ele que vai continuar provocando chuva no Rio e trará a chuva de volta aqui para São Paulo. Pode chover a qualquer hora na capital paulista, 25 graus de máxima. Isso é a mesma situação aqui de Belo Horizonte. E no Rio de Janeiro, Renata, tem repeteco aí, dia chuvoso com 18 de mínima e 30 graus no período da tarde. E nesse mapinha que você mostrou há pouco, a região sul parece estar fora desses corredores de umidade, né? Muda alguma coisa para o sul? Muda um pouquinho, Renata. Aos poucos a chuva vai chegando lá à região. Amanhã as pancadas podem atingir aqui, olha, sul do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, mas as outras áreas continuam aí com o tempo firme e o ar deve ficar muito seco aqui no oeste gaúcho. Floripa pode ter pancada à tarde, 28 graus de máxima, Curitiba com 26 de máxima, nevoeiro pela manhã, Porto Alegre com calor e sol. Terça-feira ensolarada também aqui, olha, entre Roraima e parte do Amapá, nessa faixa amarela em pedacinho aqui da Bahia, avançando para o sul do Rio Grande do Norte, sul e oeste de São Paulo e grande parte aqui de Mato Grosso do Sul, como lá em Campo Grande, onde faz 33 graus, Boa Vista com 34 e Aracaju com 31, sol nessas capitais, Renata. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã, Maju. Até amanhã. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou hoje quem vai carregar a bandeira nacional na abertura dos Jogos de Inverno em Pyeongchang. Que jeito estranho de celebrar um grande dia. Seria isso uma dança? Nada. É apenas Edson Bindilate simulando com o corpo os movimentos que o trenó precisa fazer na hora de despencar a pista abaixo, ultrapassando 100 km por hora. Piloto do bobsled brasileiro nos Jogos de Inverno, ele caminhou pelo traçado nessa segunda. Um pouco de trabalho depois de ter recebido uma grande notícia.
Mais cedo, ele foi ver o hasteamento da bandeira brasileira na Vila Olímpica e saiu de lá com ela na mão. Edson, 38 anos e veterano de 4 Olimpíadas, foi nomeado para carregá-la na abertura dos Jogos, que ocorre na próxima sexta. Sempre tive um sonho lógico, todo atleta olímpico quer carregar a bandeira do seu país, e para mim não é diferente, né? E para mim foi uma surpresa bem grande, se não esperava mesmo. E olha que essa tarefa aqui em Pyeongchang também pode ser bastante desafiadora. O Estádio Olímpico, que recebe a cerimônia inaugural, não tem cobertura. E os termômetros devem marcar até 15 graus negativos. Seria a cerimônia de abertura mais gelada da história olímpica. Será que o Edson, então, entrou numa fria? Com a emoção de uma cerimônia de abertura, carregando a bandeira do nosso país, com milhões de pessoas nos assistindo, eu acho que vai estar muito quente lá dentro, não vai ter problema nenhum. Tá certo. Se esfriar demais, ele já sabe o que fazer. Afinal, é uma festa. Vai ter música para se mexer. E o Edson tem gingado para pilotar e para dançar. Os Jogos de Inverno de Pyeongchang começam nesta sexta-feira e você vai poder acompanhar aqui na Globo. Da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que o Supremo Tribunal Federal derrube a obrigatoriedade da impressão dos votos em urnas eletrônicas. O ministro Luiz Fux, que tinha sido sorteado para analisar essa ação, se declarou impedido. Ele alegou motivos de foro íntimo e também por ter interesse no processo, já que é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, um outro ministro vai ser sorteado. A seguir, a reabertura de um dos templos mais importantes de Salvador. O trabalho minucioso de restauradores devolveu a Salvador um lugar que se tornou conhecido no mundo todo graças a um filme premiado. Na cidade, que tem uma igreja para cada dia do ano, ela se destaca. Fica no ponto mais alto do centro histórico. É também uma das mais antigas da capital baiana, inaugurada em 1736. Mas nas últimas 2 décadas, a famosa Igreja do Paço não abriu suas portas porque colocava em risco a vida dos fiéis. Rachaduras nas paredes, abalos na estrutura. O principal cenário do filme, O Pagador de Promessas, ameaçava desabar. Foi preciso um detalhado trabalho de restauração para recuperar esse patrimônio. Para nós hoje é um dia de celebração, porque nós conseguimos superar todos os obstáculos e entregar essa verdadeira obra de arte para a sociedade brasileira e para o mundo todo, uma vez que Salvador é patrimônio mundial. Os azulejos das torres foram pintados à mão e vieram de Portugal. Os altares, as imagens dos santos, os quadros simbolizando passagens bíblicas. Foi tudo restaurado no maior capricho. A parte mais difícil da restauração foi reconstituir a coroa sobre o altar-mor, onde fica a imagem de Jesus Cristo na cruz. Em 2006, ela desabou e se partiu em vários pedaços. Agora, está do mesmo jeito da original, construída há 280 anos. Para sustentar os 800 quilos da coroa, 6 cabos de aço foram instalados. O belo painel do forro do teto era o único pedaço da igreja mais ou menos preservado. Já neste outro painel, o do coro, os restauradores precisaram remover várias camadas de tinta. Você tirar uma pintura de cima de uma outra, tem todo um trabalho mais delicado. É muito mais delicado, mais criterioso e com pessoas aptas para fazer isso, né? Dona Wanda e Dona Jussara, que moram perto da igreja, foram as primeiras devotas a conhecer o resultado da restauração. Eu tinha fé em Deus que eu não ia morrer sem ver essa igreja reabrir. E agora estou presenciando essa coisa linda, maravilhosa que é a Igreja do Paço. Valeu a pena esperar e agora é só comemorar e vir rezar. Até a escadaria da igreja foi recuperada. Cenário que ganhou o mundo com o personagem Zé do Burro. Até hoje, O Pagador de Promessas é o único filme brasileiro a ganhar palma de ouro no Festival de Cannes. O beato subiu 55 degraus, carregando uma cruz pesada para pagar promessa. Uma cena que, se fosse gravada hoje, ficaria mais bonita com a igreja restaurada.
O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Que jeito estranho de celebrar um grande dia. Seria isso uma dança? Nada. É apenas Edson Bindilate simulando com o corpo os movimentos que o trenó precisa fazer na hora de despencar a pista abaixo, ultrapassando 100 km por hora. Piloto do bobsled brasileiro nos Jogos de Inverno, ele caminhou pelo traçado nessa segunda. Um pouco de trabalho depois de ter recebido uma grande notícia. Mais cedo, ele foi ver o hasteamento da bandeira brasileira na Vila Olímpica e saiu de lá com ela na mão. Edson, 38 anos e veterano de 4 Olimpíadas, foi nomeado para carregá-la na abertura dos Jogos, que ocorre na próxima sexta. Sempre tive um sonho lógico, todo atleta olímpico quer carregar a bandeira do seu país, e pra mim não é diferente, né? E pra mim foi uma surpresa bem grande, se não esperava mesmo. E olha que essa tarefa aqui em Pyeongchang também pode ser bastante desafiadora. O Estádio Olímpico, que recebe a cerimônia inaugural, não tem cobertura. E os termômetros devem marcar até 15 graus negativos. Seria a cerimônia de abertura mais gelada da história olímpica. Será que o Edson, então, entrou numa fria? Com a emoção de uma cerimônia de abertura, carregando a bandeira do nosso país, com milhões de pessoas nos assistindo, eu acho que vai estar muito quente lá dentro, não vai ter problema nenhum. Tá certo. Se esfriar demais, ele já sabe o que fazer. Afinal, é uma festa. Vai ter música para se mexer. E o Edson tem gingado para pilotar e para dançar. Os Jogos de Inverno de Pyeongchang começam nesta sexta-feira e você vai poder acompanhar aqui na Globo. Da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para que o Supremo Tribunal Federal derrube a obrigatoriedade da impressão dos votos em urnas eletrônicas. O ministro Luiz Fux, que tinha sido sorteado para analisar essa ação, se declarou impedido. Ele alegou motivos de foro íntimo e também por ter interesse no processo, já que é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, um outro ministro vai ser sorteado. A seguir, a reabertura de um dos templos mais importantes de Salvador. O trabalho minucioso de restauradores devolveu a Salvador, um lugar que se tornou conhecido no mundo todo graças a um filme premiado. Na cidade, que tem uma igreja para cada dia do ano, ela se destaca. Fica no ponto mais alto do centro histórico. É também uma das mais antigas da capital baiana, inaugurada em 1736. Mas nas últimas 2 décadas, a famosa Igreja do Paço não abriu suas portas porque colocava em... O Dow Jones estava com 25.500 pontos. No fim da tarde, entrou em queda livre. Chegou a cair mais de 1.500 pontos, a pior marca da história, e fechou com uma perda de 4,6%, a maior desde agosto de 2011. A queda na bolsa aqui em Wall Street começou na sexta-feira, quando o governo divulgou números muito positivos na criação de empregos. O otimismo no mercado de trabalho criou uma expectativa de inflação na economia e também de que o Fed, o Banco Central Americano, possa aumentar a taxa básica de juros. Conclusão, os investidores venderam ações e causaram o que os analistas estão chamando de uma correção no mercado. O dia também foi de perdas nas principais bolsas da Europa e da Ásia. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo caiu quase 3%. A seguir, o ex-médico que abusou de ginastas americanas é condenado a mais de 300 anos de cadeia. Os clubes desistem dos árbitros de vídeo no Brasileirão. A Justiça Federal atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União e autorizou a viagem do navio que estava parado no Porto de Santos com 25 mil bois. Ativistas alegavam que os animais estariam sofrendo maus tratos. Com 3 dias de atraso, o navio partiu para a Turquia hoje de madrugada. Hora da gente ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca?
Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha só, Renata, aqui está a confirmação daquela chuva que ficou confinada no centro-norte do país neste início de mês. Nas áreas em azul, choveu entre 50% e 200% a mais do que o normal do dia 1º até hoje. Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Palmas, São Luís, Belém são capitais onde já choveu muito em apenas 5 dias. Amanhã a chuva mais forte deve se concentrar novamente aqui entre parte de Minas Gerais, no Espírito Santo, interior da Bahia, avançando por áreas do Piauí, do Maranhão, um bom pedaço aí da região norte e centro-oeste e norte do Rio de Janeiro também. Deve chover o dia inteiro lá em Brasília, em Teresina e em Palmas. Aliás, na capital do Tocantins, o sol nem vai se dar ao trabalho de aparecer, 27 graus de máxima por lá. A gente tem ainda 2 corredores de nebulosidade gerando toda essa chuva aí. A gente tem que prestar atenção também a este sistema de baixa pressão, que ao levantar o ar forma as nuvens de chuva, nuvens carregadas, e é ele que vai continuar provocando chuva no Rio e trará a chuva de volta aqui para São Paulo. Pode chover a qualquer hora na capital paulista, 25 graus de máxima. Isso é a mesma situação aqui de Belo Horizonte, e no Rio de Janeiro, Renata, tem repeteco aí, dia chuvoso. A Justiça Federal atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União e autorizou a viagem do navio que estava parado no Porto de Santos com 25 mil bois. Ativistas alegavam que os animais estariam sofrendo maus tratos. Com 3 dias de atraso, o navio partiu para a Turquia hoje de madrugada. Hora da gente ver como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha só, Renata, aqui está a confirmação daquela chuva que ficou confinada no centro-norte do país neste início de mês. Nas áreas em azul, choveu entre 50% e 200% a mais do que o normal do dia 1º até hoje. Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Palmas, São Luís, Belém são capitais onde já choveu muito em apenas 5 dias. Amanhã a chuva mais forte deve se concentrar novamente aqui entre parte de Minas Gerais, no Espírito Santo, interior da Bahia, avançando por áreas do Piauí, do Maranhão, um bom pedaço aí da região norte e centro-oeste e norte do Rio de Janeiro também. Deve chover o dia inteiro lá em Brasília, em Teresina e em Palmas. Aliás, na capital do Tocantins, o sol nem vai se dar ao trabalho de aparecer, 27 graus de máxima por lá. A gente tem ainda 2 corredores de nebulosidade gerando toda essa chuva aí. A gente tem que prestar atenção também a este sistema de baixa pressão, que ao levantar o ar forma as nuvens de chuva, nuvens carregadas, e é ele que vai continuar provocando chuva no Rio e trará a chuva de volta aqui para São Paulo. Pode chover a qualquer hora na capital paulista, 25 graus de máxima. Isso é a mesma situação aqui de Belo Horizonte, e no Rio de Janeiro, Renata, tem repeteco aí, dia chuvoso com 18 de mínima e 30 graus no período da tarde. E nesse mapinha que você mostrou há pouco, a região sul parece estar fora desses corredores de umidade, né? Muda alguma coisa para o sul? Muda um pouquinho, Renata. Aos poucos a chuva vai chegando lá à região. Amanhã as pancadas podem atingir aqui, olha, sul do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, mas as outras áreas continuam aí com tempo firme e o ar deve ficar muito seco aqui no oeste gaúcho. Floripa pode ter pancada à tarde, 28 graus de máxima, Curitiba com 26 de máxima, nevoeiro pela manhã, Porto Alegre com calor e sol. Terça-feira ensolarada também aqui, olha, entre Roraima e parte do Amapá, nessa faixa amarela em pedacinho aqui da Bahia, avançando para o sul do Rio Grande do Norte, sul e oeste de São Paulo e grande parte aqui de Mato Grosso do Sul, como lá em Campo Grande, onde faz 33 graus, Boa Vista com 34 e Aracaju com 31, sol nessas capitais, Renata. A gente volta a se falar amanhã. Até amanhã, Maju. Até amanhã. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou hoje